Somente uma pequena parte das passagens aéreas está de acordo com o preço estabelecido para o Voa Brasil. Para se ter uma ideia, menos de 15% dos assentos vendidos pelas companhias aéreas entre janeiro e maio deste ano custavam até R$ 200. Esse é o valor máximo determinado pelo Programa do Governo Federal para oferecer bilhetes para viagens de avião para aposentados, público definido para esta fase. O levantamento foi realizado pela Folha, a partir de dados públicos da Agência Nacional de Aviação Civil. Ele mostra que dos 12.400.000 assentos vendidos nos primeiros 5 meses do ano, só 13,9% custaram até R$ 200. Segundo a ANAC, mais de 70% das passagens comercializadas nesse período custaram entre R$ 201 e R$ 1.000. Além disso, 13% dos bilhetes apresentaram preço acima de R$ 1.000. O Ministério de Portos e Aeroportos justifica que o novo programa tem como foco oferecer passagens ociosas em diferentes épocas do ano. Segundo a pasta, 20% dos assentos nas aeronaves, em média, ficam vazios. Até agora, São Paulo concentra a maior parte das 10 rotas que mais venderam pelo Voa Brasil. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Ministério Público do Estado do Rio iniciou agora em agosto a divulgação da campanha Eleições 2024, com o objetivo de informar a sociedade fluminense no portal institucional e nas redes sociais sobre temas que envolvem o pleito eleitoral. Nas publicações serão abordados os principais assuntos para levar ao eleitor tudo o que é necessário saber para exercer o direito de voto e fiscalizar abusos e sendo orientado a comunicar para o Ministério Público as eventuais irregularidades constatadas. Entre os temas estão o período de registro da candidatura, acessibilidade nas sessões, violência política de gênero, abuso de poder, segurança das urnas e compra de votos. A campanha do Ministério é composta por postagens e vídeos e até a véspera do primeiro turno, em outubro, ela estará sendo veiculada. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Cerca de 90% das mortes por câncer de pulmão tem como causa o uso de cigarro. É o que aponta o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Para conscientizar a população sobre o câncer de pulmão, este será o mês da campanha Agosto Branco. Especialista em tumores torácicos e médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês, Guilherme Arada destaca que esse tipo de câncer está entre os mais preveníveis. O câncer de pulmão é um dos tipos de tumores mais evitáveis. Isso porque a principal causa associada a câncer de pulmão é o cigarro, é o tabagismo. E ele é responsável por cerca de 80% a 85% dos casos de câncer de pulmão. Então, parar de fumar é a medida mais eficaz para evitar o risco de desenvolver o câncer de pulmão. Este ano, o Agosto Branco concentra esforços para conscientizar a sociedade sobre os riscos envolvendo o cigarro eletrônico, como o vapor e o pod, cuja adesão cresceu 600% no Brasil nos últimos 6 anos. Um dos objetivos é desmistificar a ideia de que o cigarro eletrônico faz menos mal à saúde do que o convencional e que, portanto, pode ser usado sem maiores consequências. Muitas vezes ele é tratado como uma possível alternativa ao tabaco convencional e divulgado de forma erroneamente como uma alternativa segura. Mas a verdade é que esse tipo de dispositivo também apresenta riscos significativos para a saúde do pulmão. Além de aumentarem mais de 3 vezes o risco de experimentação do cigarro convencional, de acordo com o INCA, os diferentes tipos de cigarro eletrônico também contêm substâncias tóxicas que causam câncer, doenças respiratórias e cardiovasculares.
celulares e dependência devido à presença de nicotina. Reportagem Felipe Moura. Relatório elaborado por empresa especializada em cibersegurança traz o Brasil como o segundo país mais afetado por roubo de cartões de crédito. Nesse tipo de crime, o nosso país só tem menos vítimas que os Estados Unidos. O relatório levou em consideração informações vazadas de mais de 600 mil cartões de pagamentos em todo o mundo. Os dados estavam expostos na Deep Web, a camada mais profunda e de difícil acesso da internet, uma espécie de submundo da rede mundial de computadores. 73.001 cartões com informações roubadas eram dos Estados Unidos e 39.334 do Brasil. Na terceira posição, com pouco mais de 35.200 cartões com informações vazadas, está a Índia. México e a Argentina completam a lista dos países mais atingidos. De acordo com a empresa de cibersegurança, o roubo de dados acontece por meio da instalação de um programa malicioso que é desenvolvido justamente para explorar falhas de segurança em redes e dispositivos de acesso à internet. Especialistas afirmam que um dos principais cuidados para não ser vítima desse tipo de fraude é suspeitar de mensagens e e-mails que oferecem vantagens tentadoras demais. O ideal também é não clicar em links enviados por desconhecidos ou que estejam em mensagens sobre as quais você desconhece a origem. Manter os programas e os aplicativos atualizados também é fundamental, assim como ter um antivírus instalado em seu dispositivo. Da Rádio 2, Milena Abreu. A cidade de Campinas, no interior paulista, a cerca de 110 quilômetros da capital São Paulo, ganhará uma nova região dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. Será o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, o RIDS, numa área de pouco mais de 11 milhões de metros quadrados, onde as pessoas poderão residir e trabalhar em grandes empresas, startups, laboratórios e instituições de ciência, tecnologia e inovação. Pode parecer roteiro de filme de ficção, mas de acordo com o reitor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Antônio José de Almeida Meireles, o RIDS será um distrito de inovação com um conjunto de laboratórios criando em escala razoável experimentos associados à transição ecológica e energética, além de centro de pesquisa para a produção agrícola, insumos da saúde e computação quântica. O distrito tecnológico abrangerá a Fazenda Argentina, de propriedade da Unicamp, e integrará áreas já em funcionamento nas proximidades. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Safra de cana-de-açúcar dispara 9% até agora em 2024. Dados da Única, entidade que reúne as indústrias do setor, indicam que a moagem está em 281 milhões de toneladas, 22 milhões a mais que no mesmo período do ano passado. Com isso, cresceu a produção de açúcar e etanol, o que ajuda a baixar os preços dos dois ou a fazer com que o aumento, se o mercado estiver muito aquecido, seja o menor possível. No caso do combustível, o avanço é de 10% na produção para 13 bilhões de litros. E as vendas do etanol hidratado, aquele que o motorista coloca no tanque do carro quando pede para abastecer com álcool, dispararam 44%. Um dos motivos seria o fato de que ele segue vantajoso na comparação com a gasolina para o dono de carro flex, em boa parte do país, sem esquecer que não se deve olhar só o preço, mas também o desempenho, já que o carro tende a rodar menos quando abastecido com etanol. Já a fabricação de açúcar nesta safra cresceu 10% e chegou a 17 milhões de toneladas. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A Prefeitura de Rio das Ostras, no estado do Rio, através da Secretaria de Saúde, comunica que o polo de vacinação do turismo na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, na extensão do Bosque, foi desativado no fim de julho. O posto foi aberto no final de 2022, com o objetivo de ampliar a imunização contra a Covid-19. Por outro lado, a imunização contra a Covid-19 no município continua em outras 12 unidades vacinadoras de Rio das Ostras, de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h30 da manhã
às 4h30 da tarde. Fica a curiosidade não informada do que será feito do polo de vacinação do turismo. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. A indústria brasileira fechou o mês de junho em forte alta de 4,1%, de acordo com a pesquisa industrial mensal do IBGE. Os números mostram o resultado mais expressivo desde julho de 2020, quando o país cresceu 9,1%. O resultado positivo veio depois de 2 baixas consecutivas, e o avanço é sinal de recuperação, com índices acima do esperado pelo consenso de mercado, que apontava para um crescimento próximo a 2,4%, como avalia o economista César Bergo. Então foi muito importante esse crescimento, porque acaba revertendo as expectativas negativas com relação a esse setor, que estava devendo durante um ano, né? Começou muito fraco as atividades industriais, mas me parece que agora ela toma um bom rumo, sobretudo o setor de consumo de bens duráveis e também de consumos imediatos, né? No acumulado do primeiro semestre de 2024, houve crescimento de 2,6%. E nos últimos 12 meses, a produção da indústria nacional acumula avanço de 1,5%. Os resultados de junho fazem com que a produção industrial ultrapasse o patamar pré-pandemia, ficando 2,8% acima de fevereiro de 2020. São números importantes para o desenvolvimento de um país, já que, como avalia o professor de economia da FAAP de São Paulo, Silas Souza, a indústria é um termômetro do desenvolvimento de uma nação. Riqueza e prosperidade econômica, salvo raríssimas exceções, tem a ver com indústria. É na indústria que a gente tem investimento de longuíssimo prazo, os empregos são muito melhores, né? As rendas são mais altas, a tecnologia intensiva ela é muito mais generalizada. Então... Mas o professor... O 8º mês do ano chega repleto de apresentações culturais em Nova Friburgo, no estado do Rio, trazendo o retorno da história com o tradicional Agosto Suíço. O evento celebra a nação helvética, a primeira a chegar a Nova Friburgo há 206 anos. A colônia suíça do município deu início às festividades que prosseguem até o fim do mês. O Agosto Suíço oferece uma variedade de programações gratuitas em diversos locais da cidade. No sábado 17 às 7 da noite, jovens talentos friburguenses se apresentam na Oficina Escola de Artes, na Praça Getúlio Vargas 89, onde por anos funcionou o Fórum Júlio Vieira Zamit. Na sexta 23, às 7 da noite, na Câmara de Dirigentes Lojistas, ocorre a Mostra de Cinema Suíço. Fechando o mês, no sábado 31, ocorre o torneio Frialp de Bolão no Nova Friburgo Country Club, às 10 da manhã. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O Índice de Preço ao Consumidor Semanal IPCS da quarta quadricemana de julho de 2024 apresentou um aumento de 0,54%, acumulando uma alta de 4,12% nos últimos 12 meses, conforme dados do FGV-IBRE. Entre as capitais analisadas, Brasília registrou o maior avanço, com um aumento de 1,65%, seguida por Recife, que teve uma variação de 1,54%, e Belo Horizonte com 0,63%. Por outro lado, Salvador e Porto Alegre apresentaram as menores variações, com 0,09% e 0,43%, respectivamente. De acordo com o economista Leandro Martins, os resultados refletem diferentes dinâmicas regionais. A inflação vem realmente sendo pressionada, tanto que na última reunião do Copom foram unânimes em manter a Selic no atual patamar. E algumas correntes já começam a pensar que seria mais fácil voltar a subir os juros do que dar continuidade ao ciclo de queda. Das 7 capitais, 6 tiveram alta, destaque para Brasília, com uma alta mais intensa. E o que compôs esse número mais alto, na minha opinião, a pressão vem pela gasolina, vem também pelo vestuário. Os alimentos deram uma trégua boa. Agora, as expectativas futuras são ruins, visto que a gasolina, com esses aumentos recentes,
o próprio petróleo pressionado com uma alta do dólar. Para os próximos meses, Leandro Martins espera uma pressão no ritmo de alta da inflação. Então a minha expectativa aí para esses próximos meses do segundo semestre do ano é uma continuidade nessa pressão inflacionária aqui no Brasil. A evolução dos índices nos próximos meses será crucial para determinar a trajetória da política monetária, especialmente com as incertezas em relação ao impacto dos preços. Reportagem Mireia Vitória. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.